Só lembrando, né, a gente está, só para quem chegou depois, a gente está gravando o debate e vai enviar isso para os estados, para eles também reproduzirem essa discussão lá e aprofundar juntamente com o material que a gente já preparou. Já foi uma parte, a gente vai enviar outra parte. E esse é o primeiro evento do Sinacempo, transmitido ao vivo pelo Twitter. Está ali a Cássia metendo o dedo no teclado ali, só apanhando no Twitter ali, mas está fazendo a transmissão, tá certo? Para a gente compartilhar o máximo possível com os colegas que querem acompanhar. Agora, eu vou tentar retornar à proposta de equilíbrio, então eu vou passar a palavra para o Alexandre, tá? Para fazer suas considerações também em 10 minutos, e aí fecha essa etapa com o Paulo, para a gente partir logo em seguida para as perguntas, tá? A gente teve uma pequena queda de quórum aí, a gente já chegou a quase 120 de quórum, deu uma caída. A gente compreende por causa do horário, mas é importante que a gente consiga ir até o final para garantir a discussão, tá certo? Alexandre? Ô Anderson, e se a gente passar para as perguntas? Eu se concordar, eu abro mão das minhas considerações. Eu queria saber quais são as dúvidas da turma, né? Eu vou repisar o que eu já falei, então não sei se... O Corinthians que quiser fazer as considerações, eu fico aguardando, então. Eu, como fui citado várias vezes, e realmente ficou 3 contra 1, eu sou obrigado a usar os 10 minutos. Peço desculpas. Né? Realmente. Tá. Bom, pessoal, eu repiso aqui a questão seguinte. As emendas apresentadas ao projeto, ao PL 663 e ao 6697, a emenda, ela remete, ela fala com todas as letras, tá? Vislumbrando ainda real equiparação com as carreiras chamadas do ciclo de gestão do Poder Executivo, quais sejam Bacen, SUSEP, CVM, MPOG, CGU, STN e MDIC. Por que isso? Por que eu insisto nisso? Porque, simplesmente, isso aqui está remetendo para uma lei, essa 8.890, uma lei vigente. E é um pedido que está se fazendo. Se for aprovada a proposta do subsídio, está se pedindo, sim, para ser enquadrado nesses quadros aqui. Quadros elitizados do serviço público. Isso aqui não é uma ilação, isso é coisa escrita. Eu não vou usar expressões como... Inclusive, estava aqui autoridades teriam dito que... Isso, sinceramente, é complicado. Eu digo o seguinte, está escrito isso, está escrito aquilo, existe uma lei dizendo isso. Nós estamos pedindo para entrar nisso. E entrar nisso não é entrar nessa tabela que está aqui. Essa tabela... ela valoriza, sim, o ciclo de gestão. Ela valoriza, sim, o analista final de carreira. Os demais não estão nela compreendidos. Embora, com um pouco de ufanismo e tal, o pessoal ache muito bonita essa tabela, ela não tem realidade fática. Está se partindo de uma tabela fictícia. Não existe no serviço público nível intermediário recebendo esses valores que estão aqui, muito menos auxiliar. Esse é um fato, tudo parte disso aqui que foi apresentado. Se tivesse algo de concreto aqui, tudo bem, mas não tem. Tem para carreiras de nível superior, atividade e fim. O demais é arriscar. E esse risco envolve muita coisa mais complicada. Vamos que seja aprovado nos termos da política de gestão, que o próprio Marcel falou, que existe uma política de gestão do Executivo e para a qual nós seríamos remetidos. A diferença, tá? Aliás, o Alexandre falou que não cria diferença, cria sim. A diferença do início do técnico para o início do analista, tá?
que seria de 12.960 para 4.917, a diferença passa a ser R$ 8.043. E o final de carreira do analista, aliás, o início do analista, para o final do técnico, R$ 4.511. Isso está escrito, é lei, está publicado. Uma tabela criada para atender uma lógica de subsídio, ela não vai resistir ao menor sopro da primavera quando passar pelo planejamento, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Paulo Bernardo, pelo que consta, eu não estava lá, mas é o papo que rolou, por isso, ele teria feito uma proposta. Essa proposta foi... O Alexandre teve conhecimento dessa proposta, inclusive num bate-papo, num site aliás, no fórum de debate, ele cita que ele poderia passar essa tabela para os servidores que tivessem interessados. Isso lá em Santa Catarina, isso aí está escrito, foi num site de bate-papo, inclusive. Essa proposta, ela previa um reajuste de 93% para os analistas e 22% para os técnicos. Foi uma proposta verbal, feita pelo Paulo Bernardo, no final do ano passado, ali por setembro, outubro, por aí. Foi essa proposta que a FENAJUF rechaçou de cara, por isso não divulgou, porque ela dividia realmente técnicos e analistas, e remetia realmente para esse lado. E o Alexandre, naquele bate-papo, né, se quiser fazer... Né, naquele bate-papo, tu dizia, e nós do ciclo de gestão já poderíamos estar recebendo, nós analistas do ciclo de gestão já poderíamos estar recebendo os valores que nos são devidos. Isso quer dizer que os técnicos estariam abandonados numa situação dessa. Como eu usei o nome do Alexandre aqui, eu gostaria que ele tivesse direito de defesa, e isso aí é um site que... Isso aí foi um bate-papo, que vários servidores conversaram, logicamente, ele desmentiu e tal, mas gostaria que você explicasse essa situação. Deve lembrar, um site aliás, um fórum de debate lá em Santa Catarina, no TRE. Poderia explicar, Alexandre? Primeiro, eu vou explicar. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o sindicato, quando estava na greve lá em Brasília, o sindicato do Judiciário recebeu, na verdade, um quadro comparativo com simulação com os dados do STF. Estou com ele aberto aqui. Na verdade, não tem nada de proposta do MPOG que eu fiquei sabendo. Eu lá em Turvo não recebi nenhum tipo de informação nesse sentido. O que aconteceu foi que eu recebi o que foi recebido lá em Brasília, né? Na verdade, é uma simulação com 6 cenários, calculando o impacto orçamentário. 6 cenários. Entre eles, o ciclo de gestão. O que eu disse foi o seguinte, foi que, pelo menos para os analistas, isso é verdade, parece que o executivo já está de acordo com os valores. Bastaria para a gente brigar para que os técnicos chegassem nos valores da emenda, né? E que o sindicato fez o quê? Com essa proposta, se é que existiu ou não existiu, eu não sei, escondeu, né? Quer dizer, o sindicato jamais disse que o executivo tem predileção pelo subsídio. Jamais disse que o sindicato recebeu a informação de que o executivo teria feito uma proposta nos moldes do subsídio. Isso nunca foi divulgado. Ou seja, algumas direções sindicais omitiram a proposta da categoria, né? Assim como, por exemplo, alguns dirigentes sindicais percorrem quilômetros para explicar como é que funciona o subsídio para determinados servidores de alguma região do estado, da base territorial deles, e de maneira parcial faz uma exposição criticando o subsídio e falando, por exemplo, que subsídio não pode ser acumulado com o FCICJ. Ok, só um pouquinho. Só para a gente não perder o andamento aqui como estava combinado, já que vocês abriram mão... Já vou terminar. Né? Vocês abriram mão dos 10 minutos. Mas então. ele pediu para falar. Vocês abriram mão dos 10 minutos. Ele pediu para falar, ele quer discutir. Bom, então, só em relação ao fato, são 6 propostas que o STF fez o cálculo orçamentário do impacto, tá? São 6 propostas, né?
para mostrar que o impacto do subsídio é sempre menor do que o impacto do PL. Aí eu pergunto assim, é dado oficial do STF, o impacto é menor. Aí eu pergunto, o executivo não quer que o técnico ganhe por subsídio. Por quê? Mas aceita pagar o PL que é mais caro? Por quê? Ok, Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, Koinski? Vamos lá. As perguntas, por favor, né? Isso. Tu vai concluir com isso? Que eu já concluí, ok? O Jean, né, que é servidor do MPDF também, da associação, só veio esclarecer que, na verdade, que é do sindicato, né, que é da FENAJUF, veio esclarecer que a proposta teria surgido de um assessor do Paulo Bernardo e não do próprio ministro, então, ministro do Planejamento. Mas isso, na verdade, aqui... Foi ventilado, ok. Obrigado, Jean. Eduardo, nossas perguntas. Mas vai continuar recolhendo perguntas, só vou pegar as primeiras aqui para a gente iniciar. Né? Tu vai fazendo aí? Tem um microfone, estão ligados esses outros microfones da mesa? Só aquele da ponta lá. Alô. Oi. Ok. Eu já fui técnico. Eu também sou analista. Eu já fui técnico. 2 anos. Ok. Houve nas apresentações, a gente esclareceu isso, mas vamos lá. Não, tranquilo, não. Vamos lá, Eduardo. Pessoal, foram recebidas diversas perguntas aqui e, inicialmente, a mesa me solicitou que eu tentasse aglutinar as perguntas. Só que como as perguntas são bem variáveis e a gente ainda tem um tempinho razoável, que estava previsto até às 7 horas, eu vou dividir as perguntas para cada debatedor, para quem for endereçado, vou apresentá-las em bloco para cada um dos debatedores e, ao final, aí cada um responde as perguntas conforme encaminhado. Ok. Eu vou começar pelas perguntas que foram encaminhadas para o Paulo. Tá? Vamos lá, Paulo. Primeira pergunta. Vou ler exatamente conforme está escrito. Por que o TCU, Câmara e Senado não aderiram ao subsídio como remuneração, uma vez que são carreiras que melhor remuneram suas categorias? Quando eu puder passar para a próxima, Paulo. Não, faz um bloco. Paulo, tendo em conta as considerações da chamada lógica elitista citada e a mencionada possibilidade de apenas os analistas lograrem êxito quanto à elevação da tabela salarial em detrimento dos técnicos, o que o debatedor pensa sobre uma proposta de subsídio para analista e de remuneração para os técnicos? Próxima pergunta. Se o parlamentar não pode emendar projeto de lei do Supremo, por que a análise pela Câmara de projetos de iniciativa privativa? O que o senhor tem a dizer da decisão do Supremo que o direito de emenda do deputado não pode ser tolhido? Só um pouquinho, Eduardo, são quantos para ele? Temos mais 5 perguntas para ele. Tá, vamos completar um bloco de 5, a gente aguarda. Hein? Já tem 3, né? Foram 3 agora, faz mais 2 e a gente completa. Mais 2, então. Mais 2. Ok. Paulo, qual a vantagem no tempo de vender hoje direitos adquiridos? No futuro, quando os valores propostos na tabela do subsídio estiverem defasados, ou quando formos nós, os aposentados, terá valido a pena abrir mão deles? E uma última pergunta para fechar esse bloco de perguntas para o Paulo, depois a gente continua para o Paulo. Paulo, você está levando em conta a Lei 11.890. Você conhece algum órgão que paga por subsídio com tabelas diferenciadas conforme essa lei?
porque no Banco Central, Receita, CGU, CVM, desconheço a tabela diferenciada, fim e meio. Fechamos as 5 por enquanto. Ok. Obrigado, Eduardo. Paulo? Bom, quanto à primeira pergunta, TCU, Câmara e Senado, quando aqui na exposição do movimento de subsídio já foi colocado que as carreiras mais bem remuneradas, elas recebem por subsídio, gratificação de desempenho, as carreiras mais bem remuneradas, as melhores remuneradas, são justamente TCU, Câmara e Senado. E aqui, eu gostaria de fazer mais um linkzinho, o seguinte: os servidores que fazem concurso, que saem do judiciário, ou do MPU, a maioria são aqueles do nível técnico que fazem um concurso, às vezes até para ser analista no próprio órgão, isso tem bastante. No último concurso da Justiça do Trabalho, lá em Santa Catarina, uma boa parte eram servidores do próprio, que eram técnicos, passaram para analista. Muitos servidores, e essa questão da evasão, eu não conheço servidores, pelo menos lá em Santa Catarina, que saíram do Judiciário Federal, não conheço 10, vamos supor, na minha vida profissional, minha vida funcional lá, que saíram para cargos do mesmo nível. Eu conheço muito técnico que fez concurso para analista no próprio órgão, ou para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal, para o MPU, né, para a Correia do Trabalho, enfim, conheço vários, mas por aí, entendeu? Ou aquela coisa, um concurso para promotor, né, ou para juiz. Isso vai depender de salário, vai depender do que ganha, isso é uma coisa um pouco mais, tem um outro valor, tem um valor muito maior do que simplesmente sair de uma tabela e entrar em outra. Bom, então, essa questão de que nós fazemos concurso para ir para outras carreiras, lógico, aqui em Brasília tem muito mais opções. Então, aquele cara que é técnico, formou-se, ele vai fazer um concurso de nível superior, até para aqui também, até aqui para o Ministério Público. E essa é a lógica, não é pelo subsídio em si, isso é uma carona que estão pegando. Então, bom, quanto ao elitismo, se existe carreira que trata por subsídio os analistas e remuneração os técnicos. Bom, a emenda nos remete até para 2 carreiras dessas. A emenda nos remete para 2 carreiras dessas, certo? Que são remuneradas por subsídio e, aliás, está no anexo 16 da lei e no anexo 15. Aliás, no anexo 14 e no anexo 15. O anexo 14, CVM. Na CVM, os analistas vão de 12 mil a 18.800, aliás, nos mesmos valores da tabela aqui, certo? Para analista. E para os integrantes do plano de carreira, do cargo de nível intermediário, eles passam a receber valores de 4.340 a 2.942 por vencimento, não subsídio. E os técnicos e os analistas que não são da carreira, aliás, que não são atividade fim, aí o pessoal usa uma expressão que até é um pouco diferenciada, mas é por aí, que não exerce atividade fim, eles teriam um quadro diferenciado também por vencimento e não por subsídio, de 9.490, o máximo, né, a 6.750, que seria o mínimo. Então, isso se repete em várias carreiras. Essa aí não é nenhuma ilação, não é nenhuma criação. Essa é a lei para a qual a emenda do subsídio está nos remetendo. Eu falo novamente isso. Posso estar sendo chato,
mas é o que está escrito. Bom, quanto à inconstitucionalidade, o direito de emenda do deputado. O deputado tem direito de emenda, desde que não seja projeto de iniciativa privativa e, no caso, modifica, inclusive, por ser do judiciário, esse projeto, ele modifica até a forma de tramitação. Ele muda até a forma de tramitação. Essa tramitação, ela é diferenciada justamente por isso também. Então, isso vai ser, lógico, deve existir decisões favoráveis, contrárias, mas é um risco. E esse risco, ele só vai aparecer, ele aparecerá em duas oportunidades. A próxima comissão que vai julgar os PCS é a Comissão de Constituição e Justiça. Ali os parlamentares poderão arguir a inconstitucionalidade do projeto. E ele volta. Volta lá para 2 anos atrás. E no veto presidencial, isso é muito mais perigoso. Essa lei, ela teve várias carreiras vetadas por fugir dessa lógica. Várias carreiras aqui citadas, tá, foram tiradas desse projeto e reenquadradas nessa lógica. Não é uma nem duas, tem várias aqui. Essa lei é extensa. Várias carreiras saíram do projeto que foi enviado para entrar na lógica da elitização proposta nesse projeto. Então, na Lei 11.890. Qual o valor que tem vender direitos? Eu discordo, né, de quem diz que 1 centavo ou 1 milhão. A minha mãe, Alexandrina Santos Koinski, 82 anos, lê jornal, espertíssima. Ela descontaram R$ 2,50 na conta da luz, a Celeste, que é empregada. Ela pegou o ônibus, foi lá no centro, foi lá fazer um barraco. Aí eu assim para ela, pô, mas a senhora pegou o ônibus, foi lá, se incomodou? Aí ela disse para mim, Paulo, eu me arrombei na vida para pagar esse curso de direito para ti. Tu era para saber disso. Aí sim, isso aí é uma lição de vida. Não é questão de R$ 2,50, não é 0, tanto. Nós estamos jogando fora direitos conquistados há muito tempo. Há muito tempo. Na época em que a minha mãe trabalhava como na fábrica de bordados Wepk, que ela era uma moça, naquela época, ali a briga pela jornada de trabalho era grande. E se os trabalhadores começam a jogar dinheiro fora, o futuro vai pagar, o futuro vai nos cobrar essa conta. Então, é uma visão diferente da coisa. Não é só fazer um balanço do passivo do que a gente tem, quantos centavos tem a ganhar ou a perder. São direitos. O próprio direito à insalubridade, o próprio direito à jornada de trabalho, isso tudo a gente tem que pensar muito. Não é simplesmente fazer uma continha matemática, eu não vou querer 2,50 porque ela tem que me incomodar para isso. Então, e quanto à Lei 11.890, tá? BC, CVM, poderia repetir a pergunta? Pode falar novamente? Qual foi a pergunta? Tá. A pergunta era, Paulo, você está levando em conta a Lei 11.890. Você conhece algum órgão que paga por subsídio com tabelas diferenciadas conforme essa lei? Porque no Banco Central, Receita, CGU, CVM, desconheço tabela diferenciada entre atividade fim e meio. Bom, então eu recomendo, tá? Banco Central, CVM. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, as tabelas diferenciadas, tá? Elas obedecem àquela lógica da divisão em 4 das categorias, das carreiras, no caso. Essa lei,
ela estabelece tratamento diferente. A própria CVM, né? A CVM, o servidor não recebe por subsídio do nível intermediário. A maioria dessas carreiras aqui, apenas aqui das 7 carreiras citadas pela emenda. Estou me prendendo só a isso. Poderia fazer um outro leque, mas dessas carreiras, 2 carreiras apenas remuneram nível intermediário por subsídio, mas com tabelas bem inferiores, com diferença grande entre valores aplicados pela tabela proposta pelo movimento de subsídio e esses valores aqui. Então, essa previsão está posta e é recomendado pela emenda. Concluiu, Paulo? Concluiu? Concluído. Tá, obrigado. Eu vou, como as perguntas foram ao Paulo, eu vou dar 5 minutos para o... Portanto, vocês se decidam aí, ou para o Marcelo ou o Alexandre, fazer considerações sobre essas questões, 5 minutos, e depois, quando as perguntas forem para cá, eu dou o mesmo tempo para o Paulo fazer as considerações, ok? 5 minutos. Bom, eu só realmente anotei 3 aqui: TCU, Câmara e Senado, subsídio apenas para analista, e o futuro, como é que fica? Bom, TCU, Câmara e Senado, GD e gratificação de representação. Em alguns casos, também incorporando VPNIs. Ou seja, além de quebrar a paridade definitivamente, tem o mesmo problema de puxar as VPNIs. Como eu falei, é aquelas 2 opções. Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. Você vai ter que escolher uma das 2 e a porta do subsídio se fecha a cada minuto que a gente perde discutindo, a cada plano que a gente deixa passar, a porta do subsídio fecha e só vamos dar de cara na porta da GD. Esse é um ponto. Eu realmente não tenho nada contra a GD. Eu não tenho mais paridade, eu não tenho... Esses direitos acabaram tudo em 2003, então, para mim, ainda vai chegar o PL 1992 da Previdência Complementar. Então, eu tenho que encarar muitas dificuldades aí pela frente. Subsídio apenas para analista, e aí eu vou fazer, inclusive, uma parte da questão da posição do Luiz Alberto. Luiz Alberto é um político. Luiz Alberto já trabalhou para o DIAP. Quando é que foi essa reunião com o Luiz Alberto? No dia seguinte que a FENAJUF pagou o lobby ao Toninho do DIAP. Então, ou seja, você... Não, deixa eu continuar. Faz a pergunta. Bom, e o futuro? Bem, a gente tem que fazer essa análise. Vamos deixar passar o PL, certo? Passa o PL. E o futuro? Como eu falei, a gente vai dar de cara com essa mesma decisão que a gente está dando agora, a gente vai dar lá na frente. Vai ser subsídio, vai ser GD. Vai ser subsídio, vai ser GD, ou vamos tentar continuar com um plano cada vez mais difícil de vencimento básico, que nem nesse provavelmente vai passar, né? É difícil. Tem uma vantagem do subsídio, que constitucionalmente, ele procura manter a proporcionalidade entre os cargos. Ou seja, se você quiser dar aumento diferenciado a um cargo da mesma carreira, não pode, constitucionalmente ilegal. Então, ou seja, quer dar 10% para analista e depois 5% para técnico, não pode. Então, essa é uma grande vantagem nesse sentido. Eu vou passar para Alexandre. Aí, quanto à evasão, a evasão dos técnicos, eu era técnico do TSE e realmente passei para analista no TSE. Tinha 36 vagas no concurso que eu fiz para técnico. Eu fui chamado em 44º. Hoje o concurso está em aproximadamente 90. Tinha 20 vagas de analista. Eu fui chamado em 74 e atualmente está mais ou menos no mesmo quantitativo. Ou seja, a evasão de analista e a evasão de técnico hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa, sendo que realmente o técnico ele sai para um cargo de nível superior. Realmente, o técnico e sempre vai continuar saindo. A remuneração de técnico é inferior a analista, eu vou sair, inclusive, para a mesma carreira. Só para 2 minutos, só para finalizar, não interessa o que diz a lei das carreiras do executivo, a opinião do João Piano Koinski. Eu quero saber se técnico pode ou não pode ser remunerado por subsídio. Onde é que está a proibição na lei? Me diz onde é que está a proibição.
Porque, pelo que eu li da Constituição, está autorizado auxiliar, técnico e analista, desde que seja uma carreira. Cadê a proibição? E cadê dizer que o técnico não pode ser valorizado como analista da Receita? Por que não? Pode sim. Não é porque o João não quer, lá do MPOG ou da Casa Civil, porque o Koinski não achou isso aí um bom argumento. Não interessa. Poder pode. Poder pode. Vamos fazer a escolha? Vamos fazer a escolha e mostrar para as nossas autoridades que a categoria aceita, sim, dependendo do patamar, dependendo de como for. Né? Eu quero que me mostre aonde que está proibido. Não está proibido. Isso aí é balela, isso é conversa, isso é história para boi dormir. Isso aí é um negócio que a gente chama do seguinte, ó, dividir para conquistar. Vamos dividir analista e técnico, que nem nós pegamos esses caras. Não tem nada na lei que proíbe técnico de receber por subsídio. A Constituição autoriza. Koinski, por favor, anota, no próximo debate que você participar, fala isso para o povo, você como dirigente sindical. Técnico pode sim receber por subsídio. Técnico do Banco Central recebe por subsídio. Área meio. Está na lei. Está na lei. Tá? Então não é interessante de fazer esse tipo de discussão mais no seio da categoria. Uma coisa é o João não querer. Outra coisa é o Koinski não gostar. Outra coisa é a FENAJUF achar que não pode. Outra coisa é a lei proibir. A lei não proíbe. A lei autoriza. Isso aí tem que ficar claro. Porque daqui a pouco estão dizendo que o subsídio é só dever. Não é verdade isso. Nós defendemos o que está na emenda e vamos continuar defendendo. O Josiel, que é o do MPM, que é o grande líder do nosso movimento, um dos cabeças do movimento, iniciou o movimento, é técnico. E está aí lutando, está aí fazendo jornada de 35 horas, fazendo faculdade, para poder defender a emenda. Tá? Não tem proibição. Quem falar que tem proibição, no mínimo, está mentindo. No mínimo, está mentindo. Obrigado. Bom, eu queria... Não, só um pouquinho, Paulo. Não, senão a gente vai acabar essas respostas. A gente, no âmbito da discussão, vai fazendo... Tu vai ter tua oportunidade depois das perguntas que o Eduardo vai fazer agora pro... É para quem? É para o Alexandre? Encaminhar 5 perguntas para o Alexandre. Tá. Aí tu vai ter as tuas considerações e tu faz da forma que achar melhor.